Lucas, capítulo 10, verso 25 ao verso 37. Enquanto você procura, eu leio. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isso ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhes tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos dos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem. E se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Pai, estamos diante da tua palavra e ela é poderosa. Ela tem poder para transformar a nossa vida e é por isso que estamos aqui, por causa da tua palavra. Fale conosco, Senhor, e não permita que eu venha atrapalhar essa ministração, mas que eu também saia daqui abençoado pela tua palavra. Abrimos os nossos ouvidos espirituais para dar atenção somente ao doce Espírito Santo. E não damos nenhuma razão, nenhum motivo, não queremos que nenhum espírito se manifeste aqui. Somente ao doce e adorado Espírito Santo damos total liberdade. Fale conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Amados, eu não quero estar falando nessa noite sobre nenhuma ONG. Eu não quero estar falando nessa noite sobre as obras sociais, eu não quero estar falando sobre a Cruz Vermelha, muito embora muito respeitada, mas eu não quero estar falando sobre nenhum desses órgãos. Mas eu quero pensar um pouco nas nossas decisões. Nas decisões que muitas vezes são complicadas e são difíceis de serem tomadas. Todos nós tomamos decisões toda a vida, todos os dias, toda hora a gente está tomando uma decisão. Você, para vir para a igreja, tomou uma decisão. Você decidiu vir com essa roupa que você estava, você olhou, abriu o guarda-roupa e olhou e decidiu vir com ela, muito embora tivesse outra, mas você veio com essa daí. Foi a decisão que você tomou. Então nós estamos sempre tomando decisões. Imagina Jesus chamando o seu discípulo Pedro para andar sobre as águas. Essa foi uma decisão que Pedro tinha que tomar. Ou ele entra ou não entra. E ele resolve entrar nas águas, mas aquela decisão também é uma decisão complicada. Porque não é tão fácil você estar dentro da água e falar, e estar andando na água e falar: venha comigo. Peraí, como assim? É uma decisão difícil. Mas decisões são tomadas e Pedro toma essa decisão até o momento que ele olha para trás e começa a contemplar um vento, um perigo, ele vem a afundar.
Decisões que você tem que tomar, jovem, para casar. Decisão que você toma quando você está namorando e você fica pensando, será que essa aqui é a mulher da minha vida? Será que esse é o homem que Deus separou para mim? Então você começa a ter que tomar algumas decisões. Decisão de como você investir o seu dinheiro. Como é que você vai investir o teu dinheiro? Como é que você vai investir o seu tempo? Decisão em que faculdade você vai fazer, o que você vai estudar. Se você está feliz ou não com a vida que está levando, você tem que tomar uma decisão de mudar o teu rumo. Então a vida, ela é assim. Algumas decisões, elas parecem muito simples, parecem muito fáceis, como por exemplo, parar ou não parar para ajudar uma pessoa. É uma decisão, é uma coisa simples, ou você para ou você segue. Não vai mudar, não vai alterar em nada, né, a tua vida, muito pelo contrário, pode mudar um pouco a tua trajetória, pode mudar um pouco o teu tempo. Mas são decisões que não são muito difíceis. Parar para ajudar uma pessoa ferida, como foi o caso da nossa história, um homem que estava ferido por assaltantes. Eu fico pensando nessa história, poderia ter sido escrita no Rio de Janeiro. Foi assaltado, espancou, bateu, quase matou, está lá semi-morto. Eu quando li, eu falei assim, meu Deus, será que isso aqui foi aonde? Será que foi aonde, meu Deus? Foi em Belfort Roxo? Aonde foi isso? Foi em São Cristóvão? Já pararam para pensar nessa história, queridos? Porque essa história é uma história de tomada de decisões. É uma história que Deus traz para nós, porque a tomada da decisão transformou uma vida, e as tomadas de decisões podem transformar a sua vida. E elas transformam vida. Nós não podemos tomar decisões baseadas, por exemplo, na nossa vontade. A decisão hoje, qual seria a minha decisão para hoje? Um domingo, né, cansado, ontem eu fui para a piscina, estava lá quase me afogando. Qual era a minha decisão hoje, irmão? Estar em casa. Você falou bem, Priscila. Era estar em casa, descansando, né? Botando lá o meu ar-condicionado. A esposa nem olhou para mim, coitada. Então você bota lá o ar-condicionado ligado, tal, e você curte a sua casa. Então a minha decisão hoje, a minha vontade seria exatamente essa. Se eu perguntar a você, você teria vontade de ficar em casa hoje? Você vai dizer, pastor, com certeza. Essa seria a tua vontade. Então decisões que a gente toma todos os dias, mas nós não podemos tomar decisões baseadas na nossa vontade, porque as melhores decisões que você pode tomar não são as que você quer tomar. Não são as decisões que você deseja, não é o que está no seu coração. As melhores decisões que você pode tomar é aquelas que são direcionadas por Deus. É o que Deus tem para você, é o que Deus toca no teu coração. Aí você toma uma decisão direcionada por Deus, pelo Espírito Santo que habita em você. As decisões tomadas baseadas nos princípios de Deus, elas jamais serão decisões erradas. Jamais. Eu sempre digo para a amada igreja, quando você vai tomar uma decisão, assinar um documento, seja o que for que você vai fazer, busque Deus. Busque o Senhor. Mas pastor, como é que eu vou saber se Deus está no negócio? Como é que eu vou saber se aquilo que eu vou fazer é de Deus ou não? É simples de entender. Tudo de Deus traz paz ao coração. Nada de Deus, irmão, nada que vem de Deus traz tribulação. Se há uma tribulação no teu namoro, e preste atenção nisso, jovem. Há uma tribulação, teu namoro não está muito bem, o negócio se arrasta e tal. Deus não está no negócio. Que quando Deus está no negócio, um relacionamento, ele flui. Então você quer dizer que não tem problema. Casamento, relacionamento que não tem problema, é mentiroso. É mentiroso. Qual é o casamento que não tem problema, irmão? Porque você lida com o indivíduo. Você está entendendo? Lida com o indivíduo. Eu adoro macarrão, irmão, com ovo frito. Minha mulher não suporta fazer, mas faz, com amor, né, amor? Mas eu não gosto, eu adoro. Ela diz assim, mas já tem macarrão, já tem não sei o quê, para que fritar ovo? Ela foge do ovo, mas eu gosto. Então a gente
lida com o indivíduo e lidar com o indivíduo é difícil. É difícil. Quando as suas decisões entram em litígio com o que Deus deseja, o que você deve fazer? Quando a sua decisão não bate muito bem com a vontade de Deus, que princípios deveria nortear a sua decisão? A partir de onde você toma uma decisão? E é isso que eu quero pensar com você nessa noite, através desses personagens, desse texto, e trazer para nós lições que são importantíssimas para a nossa tomada de decisão. A primeira pessoa, o primeiro personagem que eu olho nesse texto é um homem caído à beira do caminho. Essa história que nós lemos, irmãos, ela não revela-se nada sobre ele, não fala o nome dele, não diz se ele é casado, se tem filhos ou não, somente que ele era judeu e morava naquele país. Ele era um judeu, e ali ele estava caído, ferido. Esse homem, ele resolve viajar de Jerusalém para Jericó, e o caminho era um caminho difícil, era um caminho de salteadores. Era um caminho como muitos caminhos que você às vezes está com o seu carro, né? Os motoristas de táxi sabem disso. Quando um passageiro diz assim, nós vamos lá para a Chacrinha. Opa, espera aí. Você que está ouvindo pela internet aí, eu quero abençoar a Chacrinha, irmãos. Oh, meu Pai, abençoe em nome de Jesus. Aí você vai e passa por lá, como? Você passa com perigo de salteadores. Você passa olhando para um lado, olhando para o outro, você entra na Vila do João, às vezes erradamente, você entra ali, meu Deus! O que fez aquele homem foi exatamente isso, ele estava passando por um caminho perigoso. Essa era uma estrada de perigos, irmãos, onde havia assaltantes, e ao passar por lá, exatamente isso aconteceu com ele. Ele foi assaltado. E não somente assaltado, bateram nele, né? Quase o levaram à morte. Diz a Bíblia que ele foi semi-morto, deixado semi-morto. E o segundo personagem que eu quero analisar com você é um sacerdote. Um sacerdote que ele indo de Jerusalém para Jericó, ele teria exatamente que passar naquela estrada, a mesma estrada perigosa. Ele teria que passar por ali. O verso 31 vai dizer, por casualidade. Olha, isso foi casual, não é costumeiro. E eu sempre digo, querido, que tudo de Deus, não há nada, foi sem querer que aconteceu, Deus o levou ali. Você está entendendo? Então, por casualidade, porque ele nunca havia passado, mas Deus o conduziu por aquele caminho, e por casualidade um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, o que ele fez? Não é isso? O homem está caído, mas opa, vou passar de largo, eu vou passar longe dele. Não esqueça, era um sacerdote. Esse homem era talvez um chefe de uma sinagoga, quem sabe um pastor, e eu quero estar pregando para mim, eu quero apontar os dedos para mim. Quem sabe que esse homem era um pastor, alguém que estava indo agora para dirigir o templo, para dirigir a igreja, talvez preocupado com a mensagem que iria ministrar. Eu já tenho a mensagem na manga, eu já sei o que vou falar. Não, mas esse homem está caído, não, deixa ele para lá, porque eu tenho coisas mais importantes para fazer. Eu tenho algo mais. E ele passa de largo. Quem sabe que esse homem era um religioso que deveria ter se preparado para aquele momento. Quem sabe que aquele homem poderia ter lido Isaías, poderia ter lido algum pergaminho, poderia ter falado alguma coisa, mas não, ele passa simplesmente longe. Aí eu vejo o terceiro personagem. Agora passa quem? Um levita. Nós temos levitas aqui, não temos? Temos levitas. Ah, levita é quem louva. Não, levitas é quem trabalha. São os trabalhadores. Você vai e passa um levita. E o que o levita fez? Aquele ajudante, talvez, quem sabe, um ajudante de um sacerdote, ajudava no templo, ajudava o sacerdote. Quem sabe
menos atarefado do que o sacerdote, e agora com tempo de sobra, até para parar naquele lugar. Mas ele não faz isso. Diz a palavra que ele também passa de largo. Opa, vou passar longe. Quem sabe que esse homem era como um dos nossos levitas trabalhadores, que se importam com o templo, se importa com a arrumação do templo, se importa com os louvores que vamos entoar. Os nossos levitas cantores, eles fazem, os músicos fazem isso antes do culto. Já escolhe a semana inteira os louvores. Olha, você tem uma lista de louvores, é isso que nós vamos cantar na quinta-feira, é isso que nós vamos louvar no domingo de manhã, domingo à noite. A irmã fulana vai estar no back vocal, você vai estar no teclado, o outro. Há uma organização, os levitas organizam, os trabalhadores organizam a igreja. Chegam para saber quem está na portaria, quem vai estar lá em cima, quem está embaixo, quem vai fazer, quem não vai fazer. São uma organização. Quem é que traz um copo d'água? São os levitas. Mas o que fizeram esses levitas da história? Diz a Bíblia que eles passaram ao largo ao ver esse homem caído. Ali estava um homem, não era um animal, era um homem, não era um cão como ele era considerado como um cão, aquele homem, para simplesmente os samaritanos o consideravam, ele era considerado pelos samaritanos, era considerado por aquele homem como um cão. Era assim. Ao ver esse homem caído, eles passam de largo. Aí diz a Bíblia no verso 32, de igual modo o levita descia por aquele lugar e vendo, passou ao largo. Mas há um quarto personagem que me chama muito mais atenção. Verso 33, certo samaritano, ou seja, o inimigo, ele não tinha um bom convívio com o judeu, eles eram inimigos declarados, não tinha um bom convívio, que seguia o seu caminho, ou seja, aquele homem sabia o que ia fazer, ele estava num caminho correto, eu estou indo na direção certa, eu sei o que eu vou fazer, eu tenho coisas para resolver. E diz a palavra, em que em seguida o seu caminho passou perto, já não passa mais ao largo, ele passa perto, e agora ele viu, e se compadece daquele homem. Amado, quem conhece bem a Bíblia, sabe que judeus e samaritanos não se dão. Os judeus e samaritanos, eles tinham um problema sério, era tido como inimigos declarados. O judeu, ele tem uma repulsa muito grande pelos samaritanos, porque ele o tinha como traidores. São traidores. Para você ler a tua Bíblia aí, com certeza de Gênesis a Apocalipse você vai entender. Eles eram tidos como impuros, então não se davam muito bem, considerado pelos judeus como um cão. Era assim que ele era considerado. Certamente esse homem, ele não estava ali a passeio, irmãos. Esse homem que foi assaltado, ele não estava ali apenas passando naquele lugar para experimentar como seria se os salteadores viessem. Não, ele passou por necessidade de passar naquele lugar. Ele estava correndo também, ele correu muito perigo e foi assaltado, assim como o samaritano também estava correndo perigo, mas não mede as consequências, ele passa por ali porque ele tem que passar por ali, com todo o risco, com tudo o que havia acontecido. Esse homem, ele para e ele ajuda um homem sem medir esforços. Samaritano, não tem nada a ver com os levitas, não tem nada a ver com o sacerdote, ele não tem nada a ver com isso, ele simplesmente é um samaritano. Alguém que poderia olhar e falar, eu quero mais é que morra, quero mais que você morra. Justamente quem não tinha nenhum motivo, ele para. Foi quem parou e se compadeceu daquele homem. Nós não podemos tomar decisões, irmãos, baseado na nossa vontade. Eu dou sempre exemplo para a igreja, talvez você me ache chato por isso, eu sempre falo do Nardone. Por quê? Porque aquilo marcou muito, marcou a história do Brasil. O Brasil ficou marcado com aquele Nardonão que jogou a Nardoninha do 6º andar.
Aquilo marcou. E eu ouvi muita gente falando, seu Toléu joga esse desgraçado do 6º andar também. Essa é a nossa decisão, é a nossa vontade. Por que eu tomaria essa decisão? Por que você tomaria essa decisão? Porque há um Nardone dentro de você. A diferença é que um fez e o outro ficou só na vontade. Mas havia o desejo de matá-lo. Portanto, nós não podemos tomar nenhuma decisão baseada na nossa vontade. Eu garanto que no fundo, o que aquele homem queria era exatamente isso, pensando nas ofensas daquele judeu. Porque ele é humano, ele queria todo o direito de pensar em quem era aquele que estava caído ali. Todo o direito de olhar e falar, mas esse é um judeu, que ele morra, ainda vai lá dar um chute nele, como a gente cansa de ver isso às vezes numa saída de um estádio de futebol. O cara está caído ali, aí vem um outro sujeito e pá! Vou matá-lo. Quem sabe esse era o desejo daquele homem. Se nós tomarmos decisões baseadas na nossa vontade, querido, nós corremos um sério risco de fazer muita bobagem na vida. Nós corremos um sério risco de ferir pessoas. Quando você toma decisão baseada na sua vontade, sabe? Quantos casamentos são desfeitos porque foi baseado numa vontade, apenas uma vontade, apenas uma vaidade. Não, eu vou me separar porque ela não está mais fazendo macarrão com ovo. Você pensa que é brincadeira isso, irmão? Não é uma brincadeira. Tem pessoas que não valorizam o outro por coisas tão insignificantes. Nós tratamos de um casal em Friburgo que ele ia se separar da mulher. Sabe por quê, irmão? Não aguento mais não, pastor. A minha mulher, todo dia de manhã eu vou no banheiro, a pasta de dente está apertada de qualquer jeito. Toma vergonha na cara, irmão. Compra 12 pastas de dente, dá 6 para ela, fica com 6, deixa ela apertar esse desgraça aí à vontade, deixa ela apertar o troço lá. Por quê? Uma decisão muda completamente a história. Quando você decide olhar para o outro e dizer assim, me perdoa. Irmão, isso tem um valor tremendo, o valor de uma pedido de perdão, o valor de um perdão. Como isso é tremendo, isso muda uma história, você muda a tua família inteira. Um perdão, um reconhecimento de que você errou, muda totalmente a história. Talvez você tenha sido ofendido por alguém e jamais deseja perdoar essa pessoa, mas eu quero te dizer, querido e querida, que o mais ofendido de todos foi Jesus de Nazaré. Não tem nenhum outro mais ofendido que ele, e diante da cruz de Cristo, todos nós erramos. Não há nenhum certo entre nós. Todos erraram. Só ele está certo. Se ele me perdoa, se ele perdoa você, quem somos nós para dizer eu não lhe perdoo? Quem sabe você decidiu, querido, não dá mais nenhuma chance para o outro. Não dou outra chance. Eu fico imaginando, se Jesus pensar dessa maneira, se você errar, eu não lhe dou outra chance. Não tem outra chance. Quantos estariam no inferno aqui? Diga amém. Eu vou dizer amém. Estaria perdido. Não, ele não vai mais me dar outra chance. Eu errei contra o irmão, Senhor, perdoa, não dou outra chance. Eu estou perdido. Nós às vezes ofendemos uns aos outros e isso é normal de ser humano, mas a questão é, será que eu reconheço que eu sou o ofensor? Será que eu reconheço isso? Talvez você não quisesse jamais ter colocado os pés dentro de uma igreja, que você foi ofendido pela palavra de um pastor. Há pessoas que se ofendem pela palavra de um pastor e nunca mais, eu vou crucificar Jesus agora, eu não quero mais saber, vai para a cruz de novo. Eu acabei, não quero mais saber desse negócio aqui. Porque me ofendeu,
falou de pecado, e ele sabe, esse cara sabe que eu estou no pecado. Sei não, irmão. O Espírito Santo que habita em mim sabe tudo o que se passa na tua vida. E quando é ministrado uma palavra que vai de encontro, um erro teu, um problema seu, toma isso para você sim, mas toma isso como conserto. Conserta a tua vida, querida. É conserto. Talvez você não quisesse jamais ter tomado algumas decisões nas quais você tenha tomado. Tomei uma decisão errada, eu não queria ter tomado. Irmão, se eu fosse voltar atrás da minha vida, muita coisa que eu fiz eu não teria feito, tenha certeza disso. Sabe o que mais eu poderia ter feito que eu não fiz? Sabe o que? Eu poderia ter dito não. Olha que coisa difícil, né, varão? Dizer não é difícil ou não é? Você acha que é fácil dizer não? Ronald, é fácil dizer não? É difícil. Porque o não é não. Sabe aquele não de pai para o filho? Não, você não vai fazer. Ah, pai, só um pouquinho. Então tá bom, mas só um pouquinho. Que isso, irmão? É não, é não. É não, mas agora é só um pouquinho. Que não é esse? Você já disse não para você? Alguma vez não para você, para os teus desejos? É muito difícil dizer não. Mais difícil ainda é manter o não. Você precisa tomar decisões baseadas em outra coisa, querido. Você precisa tomar decisão baseada na vontade de Deus. As suas decisões devem ser tomadas na vontade de Deus. Muitos passam por aquele homem e tomou a decisão de não parar, seguir a vida normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Sabe o que isso acontece hoje dentro da sinagoga? Dentro da sinagoga. Ah, eu estou aqui, estou louvando, estou adorando o Senhor, que bom, o ar-condicionado ligado, o Lucas canta muito bem, obrigado Lucas, legal, gostei do louvor, que maravilha. Esquecemos de olhar para o lado. E às vezes nós estamos aqui passando de largo. E do lado tem alguém dizendo assim, está doendo muito. Estou com meu coração ferido. Ah, como eu queria um abraço. Ah, como eu queria que esse irmão do lado olhasse para mim e me desse apenas um abraço, apenas um aperto de mão, mas não, ali há um sacerdote, ali há um levita. Que todos nessa igreja sejam chamados de samaritanos. Que você saia daqui nessa noite, alguém falando assim, tudo bem aí, samaritano? E você diga, bom sim, eu sou samaritano. Porque o samaritano dessa história é melhor do que os levitas, é melhor do que os sacerdotes que passaram ali e não deram atenção àquele homem. Mas um homem, apenas um samaritano, desvalorizado, desmerecido, ele para, ele é sensível, esse homem tem sensibilidade. Foi um exemplo de alguém que está com a vida transformada. Esse homem foi transformado pelo problema. Aquele momento transformou aquele homem, irmãos. Naquele momento, aquele homem foi completamente transformado. Aquele samaritano quebrou totalmente os paradigmas. Sabe, eu não gosto muito de paradigma não, irmãos. Aliás, eu não gosto nem de liturgia. Eu não gosto, desculpa. Eu não me ligo muito nem em liturgia e nem em paradigma. Eu me ligo naquilo que o Espírito Santo move, sabe? Se o Espírito Santo mover você agora para chorar, o que você vai fazer? Não vou chorar não, Deus me livre. Eu estou numa igreja que a gente não chora aqui não, a gente aqui é sério. Eu estou numa igreja que eu não posso me levantar agora, dar um abraço no irmão e orar por ele não, para Deus me livre. Eu não sei se o Espírito Santo está movendo você nessa noite para alguma coisa diferente. Mas o Espírito de Deus, eu creio que Deus conduziu aquele homem samaritano para aquele lugar. Era Deus que estava movendo aquele homem, querido. O fato daquele homem ter parado, a decisão que ele tomou foi uma decisão radical para a própria vida. O fato dele ter parado, ele estava sendo transformado pelo poder de Deus. Muitas coisas nós fazemos aqui e não estamos reparando, nem reconhecendo que é o poder de Deus que está mudando a nossa vida.
Você hoje é assim, maravilhoso, você hoje é um homem de bem, você paga as tuas contas em dia, você não tem gato na tua casa, sabe por quê? Não é porque você é bonzinho, não, porque o Espírito Santo te transformou. É por isso. Antes você tinha uma gatalhada em casa, não é assim? Era gato para tudo, liga o troço, miau, a casa só vivia miando dentro de casa. Aí depois se converte, vem para Jesus, não, a gatalhada tem que morrer, irmão, vou matar esse gato aqui. Porque eu sou convertido, eu sou de Deus. Alguém olha para mim e tem que dizer, você é um samaritano, muito mais do que ser um sacerdote, você é um samaritano. Você é alguém que para, você é alguém que olha, alguém que eu posso olhar e falar, eu quero me basear na vida desse cara, eu quero ser igual a ele. Ele é um exemplo para a minha vida. Eu lhe pergunto, amada igreja do Senhor Jesus, qual desses homens foi exemplo para aquele homem, para aquele judeu? Foram os levitas? Foram os sacerdotes? Ou foi o samaritano? Que não tinha nada a ver com sinagoga nenhuma, que não tinha nada a ver com o ministério de louvor, que não tinha nada a ver com o pastor pregador, não tinha nada a ver com nada. Quem mudou a história daquele judeu? Um samaritano, um homem que era deixado de lado, um homem que era mal visto. Sabe? Deus te trouxe aqui para dizer para você, filho, filha, você tem um valor tremendo. Basta mudar a sua história, basta mudar a sua maneira de pensar, mudar o seu foco, basta mudar. Você tem um valor tremendo, querido. Um foi um exemplo de transformação. Aquele homem morreria se não fosse aquele samaritano ter tomado uma sábia decisão. Ele parou, simplesmente ele parou. Você quer ter uma vida significativa ou quer viver uma vida de rotina? Sem nenhuma expressão, entrar e sair da vida sem deixar nenhum exemplo nessa vida. Qual é o exemplo que você vai deixar, querido, para os seus? Qual é o exemplo que eu, como pastor, eu penso em deixar para essa igreja o dia que não estiver mais aqui? Seja por ter morrido, seja porque Deus me levou para um outro lugar, porque a minha vida está na mão de Deus. Você entende isso, amado? Está na mão de Deus. Ah, pastor Paulo, não vai não chore, se alegre, que Deus está no negócio. Está entendendo isso, Marão? Deus está no negócio. Qual o exemplo que eu vou deixar aqui? Graças a Deus, ainda tem os crentes que vão bater em madeira, graças a Deus, foi embora, vai até fazer sinal da cruz, Senhor, é com reverência, graças a Deus. É com muita reverência. Que mudança haverá na sua vida se você faz as coisas do mesmo jeito a vida inteira? Que mudança se você só se importa com a sua agenda? Que mudança se você só se importa com o seu ministério? Só se importa com a sua imagem? Que mudança há, querido? Não há mudança nenhuma. A vida não é transformada. Que mudança haverá se você não experimentar o novo de Deus? Fazer algo novo, começar a mudar o ritmo, mudar a maneira que você pensa, a maneira que você olha o seu próximo. Que o Senhor deixou muito claro, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. Isso é uma ordem. Ele deu uma ordem para a sua igreja. Aqueles homens não pararam por terem compromisso com a agenda, por terem compromisso com a mesmice, por terem compromisso com a liturgia, por ter compromisso. Não, a coisa tem que ser litúrgica. Não, eu não posso parar agora. Entre o mendigo, vou orar por ele. Não, agora é hora de abrir o culto, agora é a hora que o irmão sobe, abre o culto, agora é a hora que o irmão tira a oferta, agora é a hora que o irmão... E aquele miserável que está ali, o que fazer com ele? O que eu diria para ele agora? Sai para lá, rapaz, estou pregando. O que é mais importante, querido? É a mensagem que se ministra aos ouvidos que a escutam. O que é mais importante? É o mensageiro? É a mensagem? Eu penso sempre nisso, irmão. Uma coisa que eu penso muito. Jesus, ele monta essa parábola colocando um personagem que na cabeça de todos jamais iria parar para ajudar aquele judeu.
E tudo começa com uma simples pergunta. Olha o verso 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Olha, queria provar Jesus. Ele perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? É o que muitas vezes a gente pergunta: Senhor, será que a minha vida está certa? O que eu estou fazendo para Deus? Está tudo tranquilo? Se for o arrebatamento agora, Senhor, será que eu subo? Senhor, será que eu estou salvo? Será que eu posso tomar ceia? Será que eu não posso? O que eu posso fazer, Senhor? O que fazer para herdar a vida eterna? O que eu devo fazer? A resposta é muito simples. Primeiro, ame a Deus. Verso 27 ao 28, a isso ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Faz isso, igreja, e você viverá. Faz isso, ministério, e você viverá. Sacerdotes, façam isso. Levitas, façam isso, e vocês viverão. Esse viver não é um viver simplesmente que você respira como um monte de carne com músculos e ossos, que você se move de um lado para o outro. Não é esse viver. O viver é o viver espiritual. Você terá vida espiritual, uma vida pura, uma vida de verdade. Faça isso e você vai viver. Como se amar a Deus? Como é que nós devemos demonstrar o nosso amor por Ele? Como é que eu posso demonstrar? Senhor, eu vou demonstrar o meu amor pelo Senhor, eu vou dizimar todo mês. Não, agora eu vou ser dizimista, vou amar a Deus. O Senhor deixa um exemplo muito claro do que é amar a Deus. 1 João capítulo 4, verso 20, até o verso 21, se você tiver com a sua Bíblia. Diz a palavra de Deus assim: se alguém disser amo a Deus, mas odiar a quem? A quem? O seu irmão, ele é o quê? Mentiroso. É mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é esse: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. É simples. Como é que eu vou demonstrar que amo a Deus? Quando eu amo um miserável caído no meio da estrada, ferido. Eu amo a Deus. Mas quando eu sou um sacerdote, que eu passo ao largo, que amor é esse que eu estou demonstrando a Deus? Se Ele morreu por aquela vida, se Ele morreu pela minha vida e pela sua vida, o que mais tem importância para Deus são vidas. Vidas são valorosas. A maior demonstração de que amamos a Deus é quando nós amamos o nosso próximo, irmão. Olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus 25, 35 ao 45, porque tive fome. Jesus estava dizendo para eles: olha, eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, com sede e demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, o Senhor, respondendo, disse: em verdade lhe digo que sempre. O que quer dizer sempre, irmãos? É toda a vida. Sempre, não é de vez em quando. Em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos. Tem algum pequenino irmão aí? Você é um pequenino? Algum pequenino irmão, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afaste-se de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estava nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor ter fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhe digo, que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos,
foi a mim que o deixaram de fazer. Você entendeu isso, irmão? Entendeu o fechamento? É como se estivesse fechando a parábola do bom samaritano. É como se estivesse fechando. Olha, o bom samaritano, ele fez isso. Ele viu o caído, ele socorreu. Ele viu o ferido, ele socorreu. Talvez aquele homem estivesse ali com fome, com sede, e ele socorreu. E os demais? E o sacerdote? O que fez o sacerdote? Estava preocupado com o templo. Estava preocupado com o que eu ia ministrar. Não, a palavra já está aqui, por favor. Eu tenho meu esboço, eu não posso de maneira nenhuma mudar o meu pensamento, porque senão eu me perco no meu esboço. Problema do esboço. O mais importante é aquela vida. De que vale tudo que eu prego, de que vale tudo que eu falo, de que vale a ministração, se eu não parar simplesmente a minha vida para olhar um pouco para o lado. E olhar num olho que está com fundo de lágrima, que ainda não escorreu, mas que vai escorrer. Se eu não olhar para um irmão, para uma irmã que está enfermo e falar, meu irmão, estamos juntos, cara. A gente está contigo aí, vamos orar. Vamos, levanta. O que adianta tudo que fazemos? O que adianta tudo que louva? Se você não olhar para o outro que adulterou, e não abraçar e falar, meu irmão, vamos curar isso, rapaz. Mas não, agora não. Vou fazer uma selfie. Vem cá, irmão, o adúltero, vamos fazer uma selfie. Agora eu vou postar que vai dar muito like. Conhece esse aqui, era um sacerdote. Mas ele adulterou. Por quê? A imagem. Tudo que fazemos ao próximo é para Deus que fazemos, estamos fazendo para Deus. Nunca existe diante de Deus que ele dá a palavra amor sozinho, nunca, você nunca vai ouvir falar eu amo sozinho, não. É sempre amor a alguém, amar ao próximo, amar ao pai, amar à mãe, amar aos filhos, amar a sua igreja, amar aos seus irmãos. Sempre vem acompanhado de um alguém. É a maior demonstração de amor. Os sacerdotes, eles podem fazer tudo na obra de Deus. Os levitas podem se desgastar de tanto trabalhar, pode passar a vida inteira trabalhando, pode virar barata de igreja. Nada vai mudar a vida se o amor não fluir. Nada tem mais valor do que amar o próximo, irmão. Como vivemos é fundamental em relação ao nosso relacionamento com Deus. O que fazemos ao próximo é fundamental e é o que mais importa, é o que nós fazemos ao próximo. Por que será que o samaritano parou? Eu fiquei pensando, o que fez esse homem parar? Havia valores dentro dele que o fez parar e eram muito mais preciosos do que os seus próprios valores, do que os seus próprios negócios. Havia algo dentro dele que era um valor tremendo. Às vezes a gente dá um valor tremendo à nossa imagem. Bota uma roupa bonita, vou lá, tiro uma foto e posto porque eu estou vestido bem, né? Eu vou lá, eu compro alguma coisa para minha casa, eu tiro uma foto, eu faço, tudo, eu quero a minha imagem. Mas eu lhe pergunto agora em nome de Jesus, eu quero que você pense no que Deus vai falar a você agora. Se você tivesse um aparelho agora na tua mão, que com esse aparelho você fizesse uma selfie do seu interior, daquilo que está dentro de você, você teria coragem de postar? Sim ou não? Se saísse lá de dentro do fundo da tua alma, você fotografasse, se você pudesse ver toda a tua essência, você postaria? Ou você lançaria fora essa essência e continuaria com a imagem? Que isso é o que mais importa. Pense no que Deus está falando ao seu coração nessa noite. Filho meu, pensa nisso, amado. Jesus está me ensinando que pessoas valem mais do que qualquer coisa. Nós vivemos no ano 2023 um tempo pós-moderno. O tempo que nós vivemos, querido, essa geração, ela está vivendo a era do particularismo.
Ou seja, a época do domínio, a época do egoísmo, a época do eu. Nós vivemos essa época. É a época do eu. É o eu que importo. O eu está sentado no trono. Mas aonde está Jesus? O eu está no centro da minha vida. Todos têm que focar em mim, todos têm que olhar para mim. Vivemos esse tempo, querido. A causa que não é sua não tem muito valor. Não tem valor a causa do outro, não tem valor a dor do outro. O que tem valor é a sua dor, é o que você sente. É assim que nós vivemos nessa época. Uma época do egoísmo, da autoimagem. E essa época é perturbadora. É perturbadora. Amados, nós temos muita gente na igreja hoje. Temos muita gente doente, ferida. Temos gente doente da alma, ferido emocionalmente. E a gente sabe o que está fazendo, Lucas? Sabe o que está fazendo? Onde eu for a tua bênção, me seguirá. É assim. É bom louvar, mas é bom olhar para o lado, sim ou não? Mas há muita gente ferida. Há muita gente, querido, que chora. Como é difícil a gente contemplar isso. A lágrima que escorre no rosto de um irmão. Como é difícil isso. Quando está chorando, às vezes a gente até passa aí, deve ser problema particular. Vou sair até de perto porque eu não quero me envolver. Às vezes aquele rosto, Norival, está chorando, sabe por quê? Só quer um abraço. Não quero mais nada. Eu me lembro uma vez que eu cheguei, o Norivaldo, ele é meio sensível com as coisas, né? Tão sensível quanto eu. Ele chegou para mim, tu lembra, Norivaldo? Eu queria um abraço. Tu lembra disso? Foi aqui. Eu quero um abraço. Aí, pô. Você é mole, cara. Um abraço. Irmão, como muda a história quando a gente se sensibiliza com o outro. Você muda uma igreja. Você muda a igreja, irmão. Você muda todo o ministério. Todo o ministério. Eu quero propor ao Ministério de Louvor algo. Vocês tirem um dia só para ouvir um ao outro. Tire um dia para isso. Tá entendendo, Bruninho? Para ouvir um ao outro. Sabe, Lucas, você que é o líder do jogo. Para um dia e fala assim, vamos sentar aqui agora. Faz uma célula sem célula. Vamos sentar aqui. Eu quero ouvir você. Trata um do outro. Que nós temos gente ferida, tanto aí quanto aqui. Tem gente ferida. Vamos colocar de pé, irmãos. Pessoas que são mais importantes que tudo. Pessoas que são mais importantes do que esse templo. Quanto vale esse templo, irmãos? 10 milhões? 4 milhões? Quanto vale? Não sei, não tenho a mínima ideia. Quanto é que vale tudo isso aqui? Talvez você pergunte a alguém envolvido com imóveis, alguém vai falar assim, vale 10 milhões pela localização, por tudo que tem, são 10 milhões. Oh, maravilha, 10 milhões. Quanto é que vale o outro lá? O outro lá deve valer uns 5 milhões, que é um pouquinho menor. O cara vai fazer cálculo, aí tudo fecha em 15 milhões. Esse é todo o patrimônio da igreja. Querido, pode derrubar o templo, que não pode morrer você. Porque você é o patrimônio mais caro dessa igreja. Vidas são mais caras do que tudo que temos aqui. Vocês são caros. As vidas valem muito mais do que todos os milhões que valem o templo. Você está entendendo isso, amada igreja? Você sabia que você tem valor? Você tem valor. Vamos orar, hein? Vamos orar. Coloca diante de Deus agora. Coloca diante do Senhor as feridas da tua alma.
Eu creio que essa noite é uma noite de tratamento, querido. Bota diante de Deus agora as feridas da sua alma, aquilo que está no profundo, que você não compartilha muitas vezes com ninguém, nem com o teu cônjuge você compartilha, com ninguém, com seu pai, com sua mãe, mas está lá dentro uma palavra que você ouviu, que trouxe essa ferida profunda no teu coração. Começa a falar com Deus, dizer: Senhor, eu preciso que alguém me olhe. Senhor, já que não tem nenhum olhos para me olhar, olha para mim, Senhor. Olha para mim. Olha, Senhor, para essa vida, Pai, em nome de Jesus. E sara essa ferida, Deus. Sara essa ferida no profundo dessa alma. No profundo, Pai. Essa palavra que foi cravada nesse coração, que trouxe mágoa, trouxe tristeza, desânimo. Cura agora, Pai. Que isso seja apagado. Que todos saiam daqui dizendo: eu tenho valor para Deus. Eu tenho valor. Eu tenho muito mais valor do que o templo em que eu frequento. Eu tenho muito mais valor do que tudo que está ao meu redor. Você tem valor, querido. Em nome de Jesus, Pai, sara as feridas nesse lugar. Queremos sair daqui nessa noite sarados para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus.